Olá, amigos. Aqui é o Homero. Queria agradecer a vocês pela repercussão desse programinha na semana passada. No YouTube deu 192 views. Eu queria a ajuda de vocês para bater 200 nesse. Se vocês puderem me ajudar, repassando esse conteúdo para o pessoal da Quixaba, povoados da Ribeira, Olho d'Água do Campo, mais gente de Olho d'Água. Quem é daqui de Olho d'Água e mora em São Paulo, em São José? Se puderem me ajudar divulgando, melhor que a boa informação chegue a mais gente. Esse é um trabalho voluntário e gratuito. Queria agradecer também aos comentários dos amigos Edmar e Davidson lá na semana passada. Quem quiser comentar também do que achou, dar dicas, dizer a parte que achou mais legal, eu também agradeço. E também falar dos novos inscritos, o Josiel, o Anderson. Também queria pedir aos amigos que, quando estiver acompanhando o material, se inscreva no canal para a gente chegar a mais gente também, tá bom? Abraço. Essas são as notícias da semana do dia 13. O site Nativeland mostra a distribuição dos povos indígenas pelo mundo antes dos processos de colonização. Por meio de um mapa interativo, é possível encontrar informações sobre os povos que habitavam cada localidade e quais idiomas eram falados. Nem o Auxílio Brasil, nem aumento do salário mínimo. A primeira medida do presidente Lula ao assumir o governo em janeiro deve ser um revogaço, atingindo decretos e sigilos baixados ao longo de 4 anos pelo presidente Jair Bolsonaro. Em sua maioria, as medidas que serão revogadas com acesso a armas de fogo, restrição ao combate a crimes ambientais e sigilos de 100 anos impostos a uma série de informações do governo. Por serem atos do Executivo, podem ser feitos sem negociação com o Congresso. O compromisso expresso na campanha foi revogar decretos que facilitam o acesso a armas e munições, afirmou o deputado Paulo Teixeira, do PT. Um relatório da Organização das Nações Unidas aponta que os últimos 8 anos provavelmente sejam os mais quentes já registrados. O estudo da Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU, ainda indica que ondas de calor extremo, secas e inundações afetaram milhões de pessoas e custaram bilhões de dólares somente em 2022. Os dados foram anunciados na abertura da COP27, evento que reúne governos de mais de 200 países para discutir ações efetivas para conter o aumento da temperatura global e as mudanças climáticas. Neste ano, os encontros ocorrem no Egito, até o dia 18 de novembro. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil está coordenando uma delegação de lideranças para a participação na COP27, para debater sobre a importância das demarcações de terras. O tema foi escolhido pela BIP por considerar as demarcações o ponto fundamental para enfrentar a crise climática. Um cálculo feito pelo Observatório da Alimentação Escolar e pela FIAM Brasil revela uma perda de 1,4 bilhão aos estados gerada pelo veto do presidente Jair Bolsonaro ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sem um reajuste aprovado pelo Congresso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias no próximo ano, que impõe as perdas inflacionárias desde 2017, os estados mais afetados serão São Paulo, que deixará de receber 247 milhões, Minas Gerais, que perderá 123 milhões, e Bahia, com prejuízo de 89 milhões. O Brasil perdeu um dos maiores nomes da física no país. Morreu o professor emérito da UFRJ, Rest Moisés, aos 90 anos, no Rio de Janeiro. Referência no campo da óptica, o físico foi reconhecido ao longo da carreira por honrarias como o Prêmio Max Born, em 86, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico e o Prêmio Jabuti, ambos em 99. Ele também foi membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências e da Sociedade Americana de Física, além de fundar a Academia de Ciências da América Latina. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, suspendeu os efeitos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que abria caminho para adiar o pagamento de auxílios ao setor cultural previstos nas leis Paulo Gustavo II e Aldir Blanc. Os recursos da primeira lei seriam liberados este ano e o da segunda no ano que vem, mas a MP jogou as liberações para 2023 e 2024. Carmen Lúcia considerou a medida do Executivo inconstitucional por representar, na prática, um veto às leis criadas para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. Recluso no Palácio da Alvorada desde a derrota, o presidente Jair Bolsonaro vai deixar a presidência em 2023 para atuar como cabo eleitoral para as eleições municipais de 2024.
É o que pretende seu partido, que almeja aumentar a capilaridade no país, elegendo prefeitos e vereadores. Segundo o site Metrópolis, Bolsonaro receberá um salário mensal da legenda, além de contar com o aluguel de uma casa e de um escritório em Brasília. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, vai custear a defesa do partidário com advogados para atuarem nos diversos processos que responde no Supremo Tribunal Federal e em outras instâncias. No Mato Grosso do Sul, cacique da aldeia Porto Velho, Valdemiro Pereira Rocha, do povo Canela, teve o celular tomado à força e foi ameaçado por seguranças da Fazenda Paulista, na divisa com a sua terra, local que faz parte do processo de demarcação por ser reconhecido como território original. Valdemiro afirmou ao site Amazônia Real que as agressões ocorreram porque ele decidiu filmar a ação de trabalhadores da fazenda que estavam tratorando na área indígena. A cerca de 150 quilômetros de Recife, moradores de comunidades rurais relatam intoxicação, destruição de plantações e mortes de animais devido a uma pulverização aérea de agrotóxicos feitas por drones em áreas de pasto da empresa agropecuária Mata Sul. A região vive conflito fundiário desde 2008 e essa é a segunda vez que a população local é atingida por pesticidas. Ao longo da fronteira de 3.200 quilômetros entre os Estados Unidos e o México, o ano de 2022 provou ser o mais mortal já registrado para pessoas que tentam fazer travessias não autorizadas dessa linha internacional fortemente patrulhada. Em apenas 12 meses, mais de 800 migrantes perderam a vida em busca de uma vida melhor, enquanto desapareciam sob as águas tumultuosas do Rio Grande, sucumbiram ao calor escaldante do verão, colidiram com o veículo de um contrabandista, caíram de uma barreira na fronteira ou outra forma tiveram suas vidas violentamente interrompidas. Somente no setor regional de fiscalização de Eagle Pass, os agentes da patrulha de fronteira descobriram mais de 200 migrantes mortos entre outubro de 2021 e o final de julho, em comparação com 34 durante todo o ano de 2020. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que as polícias estaduais, a PF e a Polícia Rodoviária Federal enviem dados dos caminhões e outros veículos que participaram de bloqueios de estradas e de atos golpistas nas portas dos quartéis. No despacho, ele cobrou que as forças de segurança informem se identificarem líderes, organizadores e ou financiadores dos referidos atos antidemocráticos, e deu prazo de 48 horas para a resposta. Moraes entende que as manifestações afetaram a segurança pública em todo o território nacional, inclusive por meio de crimes contra as instituições democráticas. Agentes da PRF foram alvo de violência por parte de manifestantes de extrema-direita em pelo menos 2 estados. Em Novo Progresso, no Pará, bolsonaristas que bloqueavam a BR-163 atiraram contra as viaturas, ferindo pelo menos um policial. Já em Santa Catarina, agentes foram agredidos com barras de ferro quando tentavam identificar participantes de um bloqueio na BR-470, em Rio do Sul. 2 policiais ficaram feridos e um suspeito foi preso. Enquanto brincava com outras crianças no lugar onde mora, uma menina de 13 anos recebeu um bilhete de um homem de 36, em que constava um nome, o número do celular e as frases: "Pode chamar, te achei linda". Após encontrar a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idosos fechada, a mãe da menina foi encaminhada para a Delegacia de Plantão. O portal Catarinas revela que a abordagem à criança, feita por um homem adulto, não foi colocada no boletim de ocorrência pelos agentes policiais por considerarem parecida como mulher com mais de 18 anos. 57 mil. Este é o número estimado de mortes por consumo de ultraprocessados por ano no país, o que representa um valor maior do que o total de homicídios, aponta o estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da Fiocruz, da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade de Santiago do Chile. E a Coca-Cola é uma das patrocinadoras da Conferência do Clima deste ano. Vale lembrar que a empresa produz 200 mil garrafas de plásticos por minuto a partir de combustíveis fósseis. Por hora, são 12 milhões de garrafas plásticas a serem jogadas no meio ambiente, produto que leva, em média, 450 anos para se decompor. E o governo dos Estados Unidos estão buscando o confisco de mais de 1 bilhão em Bitcoin roubados do mercado online, disseram promotores federais em Manhattan. Na segunda maior apreensão da história do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os agentes
do IRS obtiveram os 50 mil bitcoins durante uma busca em novembro de 2021, na casa do réu James Zong, em Gainesville, Geórgia. Zong se declarou culpado de fraude eletrônica por enganar o sistema de processamento do Silk Road para liberar os fundos para suas contas em 2012. Um bilionário polui cerca de 1 milhão de vezes mais do que uma pessoa comum. Ao reunir as emissões de um grupo de 125 bilionários por ano, encontra-se a mesma quantidade de poluente emitida pela França sozinha. Bilionários podem ser mais destrutivos como o planeta do que uma pessoa média. Foi o que disse um estudo publicado pelo Comitê da Oxford para a Diminuição da Pobreza, que se baseou nos investimentos de 125 bilionários mais notáveis do mundo. Segundo os dados da pesquisa, as emissões dessa pequena parte da população foram 1 milhão de vezes maior em relação a uma pessoa não bilionária. Em termos comparativos, mais de 90% da população mundial emite, em média, 2,76 toneladas de dióxido de carbono, enquanto os bilionários sozinhos liberam 3 milhões de toneladas. Santa Catarina, um dos estados em que o presidente Jair Bolsonaro foi mais votado, tornou-se área de risco para pessoas de origem nordestina desde a eleição de Lula. São agressões verbais, ameaças físicas e exibição de símbolos racistas em diversos municípios do estado. A Universidade Federal de Santa Catarina acionou a polícia após a circulação no campus de uma carta pregando a destruição de gays, negros, feministas e nordestinos, e dizendo: Bolsonaro vai ganhar novamente e vai ser o fim de vocês. Os países emergentes e em desenvolvimento precisarão de mais de 2 trilhões por ano para combater as mudanças climáticas. É o que diz o relatório divulgado durante a reunião da COP27. O valor anual necessário para financiar os objetivos climáticos até 2030 pode chegar a 2,4 trilhões. Espera-se que 1 trilhão chegue via investidores internacionais, nações desenvolvidas ou instituições multilaterais. O restante seria financiado pelos próprios países utilizando receitas públicas ou privadas. A China é exceção, porque no regime comunista o investimento já é gigante no combate à mudança climática. As novas fontes de energia aumentaram significativamente sua participação na matriz energética. Na última década, a China eliminou 120 gigawatts de termoelétricas a carvão obsoletas. A capacidade instalada de energia renovável aumentou em média 14% ao ano, e sua participação no consumo primário subiu de 9% para 15%, cumprindo a meta de elevar essa percentagem até 2020. O presidente Jair Bolsonaro nomeou a irmã de seu ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Conselho Nacional de Educação. A atual presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, Elizabeth Guedes, terá 4 anos de mandato no órgão vinculado ao Ministério da Educação, que auxilia a formular e avaliar políticas públicas educacionais. Embaixador da Copa do Mundo no Catar, Khalid Salman, disse numa entrevista a uma TV alemã que a homossexualidade é um dano mental. Ex-jogador de futebol que integrou a seleção do país sede do torneio em 2022, Salman afirmou ainda que a população LGBT será tolerada, mas tem que aceitar as regras locais. No Catar, a homossexualidade é crime previsto em lei. Um relatório publicado pela Human Rights em 24 de outubro detalhou 11 casos de desrespeito aos direitos das pessoas da comunidade LGBT ocorridos no país entre 2019 e 2022. Isso faz com que os defensores dos direitos humanos temam pela segurança dos homossexuais que comparecerem ao evento. As manifestações pelo Brasil, que bloquearam estradas e agora se concentram em frente a quartéis para pedir uma intervenção militar, têm apoio de empresários, segundo procuradores-gerais de Justiça de 3 estados que se encontraram com Alexandre de Moraes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral e relator de inquéritos criminais no Supremo que investigam bolsonaristas radicalizados. Chefes dos Ministérios Públicos Estaduais de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo levantaram informações sobre quem está dando sustentação aos manifestantes que não aceitam a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022, a pedido do próprio Moraes. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Mário Luiz Sarubo, procurador-geral da Justiça de São Paulo, disse que os empresários bancam transporte e financiam os manifestantes por depósitos via Pix. O procurador-geral afirmou já ter nomes de empresários. 54 países da África representam 15% da população mundial, mas contribuem com menos de 4% do CO2 que aquece o planeta, em contraste com 15% dos Estados Unidos e 17% da União Europeia.
mas é o continente mais afetado por mudanças climáticas catastróficas, como o aumento do nível do mar e o derretimento das geleiras, além de eventos climáticos extremos cada vez mais erráticos e destrutivos, como secas, incêndios florestais, inundações e ondas de calor. Um estudo analisou o crescimento estimado do PIB para 50 países africanos se não houvesse aquecimento global, em comparação com os melhores e piores cenários de 1,5 graus Celsius e 2,4 até 2100. Sob as atuais políticas climáticas, o crescimento do PIB de 8 países, Sudão, Mauritânia, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, Djibouti e Nigéria, pode ser reduzido em até 75%. As nações mais atingidas geram menos de 0,4 toneladas de dióxido de carbono por pessoa, em contraste com os Estados Unidos e Canadá, gerando 14, e a Arábia Saudita, 18 toneladas por pessoa. O Hospital Universitário Onofre Lopes, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, suspendeu parte das cirurgias e exames por tempo indeterminado. A justificativa é a redução do orçamento. Em janeiro deste ano, Bolsonaro vetou 100 milhões destinados aos hospitais universitários. Começou a COP27 no Egito e a China chegou preparada. Na véspera do evento, o governo lançou um paper sobre as ações chinesas no meio ambiente ao longo de 2022. O China Dialogue explica como o discurso do país com orientação comunista para o evento está girando em torno da resposta às demandas dos países em desenvolvimento, algo que o ministro do Meio Ambiente falou no lançamento do documento. Além disso, também é uma cobrança sobre os compromissos financeiros feitos por países ricos e que não foram cumpridos. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, cuja sede fica em Pequim, advertiu que os governos de outros países não investam em novas usinas de carvão. Aprovada a atualização da Lei de Direitos e Interesses das Mulheres na China. O texto, deferido em 30 de outubro e em vigor a partir de 2023, tem entre os seus destaques o encorajamento da educação sexual em escolas e mecanismos de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho, além da proibição a empregadores de questionarem o estado civil de candidatas ou de demitirem trabalhadores por se casarem ou engravidarem. Apesar das críticas feitas à lei, como a responsabilização das mulheres pela manutenção dos valores familiares, e a falta de detalhes práticos sobre as ideias propostas, ativistas do movimento chinês consideram essa mudança uma vitória do movimento popular das mulheres. Dos 135 deputados federais eleitos neste ano autodeclarados como negros, 57% podem ter fraudado a informação oferecida ao TSE. Essa é a conclusão da bancada de heteroidentificação organizada pelo site Alma Preta, com análise de 4 especialistas em comissões desse tipo. O PL, partido de Bolsonaro, é o que apresenta mais possíveis fraudadores, com 15 parlamentares, seguido pelo União Brasil com 12 e o PP também com 12. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostra que ao menos 40 milhões de brasileiros de até 18 anos de idade estão expostos a riscos ambientais, como a contaminação por pesticidas, poluição do ar, ondas de calor, falta d'água e enchentes. O número de pessoas equivale a 60% da população nessa faixa etária. A contaminação por pesticidas é o principal dano apontado pelo estudo, atingindo 27,8 milhões de jovens. A poluição do ar é o segundo fator de risco, impactando 24,8 milhões de pessoas. Maiores montadoras do mundo construirão 400 milhões de veículos a mais do que a meta climática. Toyota, Volkswagen e Hyundai estão a caminho de produzir muito mais carros a gasolina e diesel do que é sustentável. O relatório, que se concentrou em 12 montadoras em todo o mundo, mostrou que algumas das marcas mais populares estavam a caminho de produzir muito mais carros a gasolina e diesel do que seria sustentável se o mundo limitar o aquecimento global à meta do Acordo Climático de Paris de 1,5 graus Celsius. Em todo o mundo, as montadoras estão mudando para veículos elétricos, com empresas como Volvo, General Motors e Mercedes-Benz planejando parar de fabricar motores a gasolina, alguns até 2025. Espera-se que a Toyota produza 63 milhões de carros a gasolina e diesel, mais do que o sustentável, seguido por Volkswagen com 43 milhões e Hyundai com 39 milhões, segundo o relatório. Coordenador da equipe de transição, o vice-presidente Geraldo Alckmin levou ao Congresso a minuta da proposta de emenda à Constituição que permitirá ao futuro governo gastar cerca de 175 bilhões em programas sociais como Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, de 600 e investimentos.
Pelo texto, todo o custo com o programa viria de verba suplementar, e os 105 bilhões já previstos para o Auxílio Brasil no orçamento de 2023 seriam remanejados para outros programas. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a atuação do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Sildinei Vasquez, depois do segundo turno das eleições presidenciais. Pedida pelo Ministério Público Federal, a investigação vai apurar se, por ordem de Vasquez, houve tentativa de cercear o direito do voto por meio de operações contra ônibus com eleitores e se a PRF se omitiu na repressão a bloqueios de estradas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Federal denunciou 3 empresários do Mato Grosso do Sul por organizarem e financiarem atos golpistas e bloqueios de estradas no estado. Segundo os procuradores, eles custearam a alimentação de centenas de pessoas acampadas em frente à 4ª Brigada da Cavalaria Mecanizada de Dourados e forneceram caminhões para os bloqueios. A revista científica Nature divulgou uma fotografia produzida pelo telescópio Hubble em um raro registro de 3 momentos de explosão ocorrida há 11 bilhões de anos de uma supernova que era 500 vezes maior que o nosso Sol. Um dos instantes registrados corresponde a apenas algumas horas após a explosão da estrela, captando também a variação da temperatura durante seu resfriamento. Jornalistas da agência pública obtiveram um documento da Polícia Rodoviária Federal que mostra que houve participação dos caminhões da Havan e de outras empresas da família em bloqueios rodoviários, além de depoimentos sobre a pressão exercida por empresários do mesmo grupo sobre os funcionários para que participassem dos atos ilegais e relatos mostrando que a estrutura das lojas da Havan foi utilizada para viabilização de bloqueios e manifestações. A frase mais antiga escrita no primeiro alfabeto do mundo descreve um problema que ainda hoje aflige os humanos, os piolhos. Esculpidas em um minúsculo pente de marfim, as palavras diziam que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba. A escrita foi inscrita na língua dos cananeus, um grupo que viveu aproximadamente entre 3.500 e 1.150 a.C., no que hoje é a Síria, Jordânia, Líbano, Israel e Palestina. Pesquisadores publicaram recentemente a tradução no Jerusalem Journal of Archaeology. 7 de cada 10 armas de fogo furtadas ou roubadas no Rio Grande do Sul foram retiradas de dentro de residências nos últimos 7 anos e meio, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. As armas registradas por caçadores, atiradores esportivos e colecionadores são as mais visadas e a maior disponibilidade no mercado legal contribui diretamente para o armamento do crime organizado. Um dos maiores frigoríficos do mundo, a JBS, admite a compra de 8.785 cabeças de gado com origem em 3 fazendas que desmataram a Amazônia em Rondônia, com a participação de seus funcionários no esquema. As irregularidades aconteceram pelo menos por 4 anos, entre 2018 e 2022. As fazendas em questão pertencem a Charles Vauban Pozzobon, considerado o maior desmatador do país, além de ter sido condenado por usar mão de obra escrava e estar preso por extração ilegal de madeira. Os avanços dos últimos 3 ou 4 séculos, o método científico, as descobertas médicas, as instituições de saúde pública, o aumento do padrão de vida, nos proporcionaram cerca de 20 mil dias extras de vida em média. O livro Longevidade, uma breve história de como e por que vivemos mais, do britânico Steven Johnson, se debruça sobre as descobertas e avanços que prolongaram a expectativa de vida de forma inimaginável quando o marcador começou a ser medido. Johnson aborda ainda a importância de pensar os aspectos éticos relacionados ao tema, o impacto da longevidade sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas, e o papel da ciência no fomento da dignidade humana. A corrida do Ocidente pelo gás africano tornou-se um ponto de encontro no COP27, com ativistas da justiça climática denunciando a hipocrisia das nações ricas e poluidoras que estão lutando para manter os preços de energia baixos, pressionando por mais projetos de combustíveis fósseis na África. Em toda a África, estima-se que 600 milhões de pessoas ainda não tenham acesso à eletricidade, em grande parte porque a maior parte do investimento em combustíveis fósseis é direcionado para a infraestrutura para exportação, em vez de fornecimento de energia para os africanos. Mas não há garantia de que a transição para a energia solar, eólica, hídrica e geotérmica seja justa, alerta o Business of Human Rights, que acompanha abusos e conflitos ligados ao setor de energia verde. Nenhuma das 15 maiores empresas de energia renovável do mundo tem políticas de respeito aos direitos à terra,
apesar da energia eólica e solar exigirem grandes quantidades de terra. Apenas 1/4 tem políticas que reconhecem os direitos dos povos indígenas. Fique agora com João Arthur Sampaio e Thaís Albino e as informações de Alagoas. E voltamos a falar de Covid-19. Alagoas segue sem registrar aumento de casos e ainda não foi identificada a subvariante da Ômicron, a BQ.1, no estado. Mesmo assim, a CESAL mantém o gabinete de combate à doença ativo. Isso porque a Fiocruz já identificou um crescimento no número de registros do novo coronavírus no Rio de Janeiro, Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Para evitar a circulação do vírus, a CESAL orienta que a população adote as medidas sanitárias recomendadas. Ou seja, uso de máscara em locais fechados e com grande fluxo de pessoas, evitar aglomerações, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70 e manter o esquema vacinal atualizado com as 4 doses e, no caso dos imunossuprimidos, a adicional. Essa subvariante tem sintomas parecidos com os da gripe e de um resfriado comum, com o paciente podendo apresentar coriza, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço e febre. Em Alagoas, agora já é permitido o acesso universal ao tratamento de saúde com produtos de cannabis e seus derivados. De autoria do deputado estadual Lobão, a Lei 8.754 permite que o Estado fomente pesquisa sobre o uso medicinal e industrial de medicamentos com o canabidiol, substância da planta Cannabis sativa que atua no sistema nervoso central. O canabidiol possui potencial terapêutico para o tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia ou ansiedade. Segundo Lobão, a lei tem como finalidade garantir o direito humano à saúde, por meio do acesso universal a tratamentos eficazes e às condições médicas com o uso da cannabis medicinal, além de assegurar a produção e disseminação do conhecimento científico e informações sobre a substância, através do incentivo à produção de pesquisas e estímulo a eventos científicos. No entanto, vale ressaltar que isso será exclusivamente para a realização de pesquisas ou para ser usado com finalidades terapêuticas, sem fins lucrativos, nos termos autorizados pela Anvisa, por decisão judicial ou em virtude da lei. As manifestações golpistas já duram mais de 10 dias em frente ao quartel do Exército em Maceió. E, enquanto elas ocorriam, a inteligência da Polícia Militar de Alagoas conseguiu identificar os organizadores dos atos antidemocráticos na capital, em Arapiraca e São Miguel dos Campos. O relatório com essas informações foi entregue pela PM ao Supremo Tribunal Federal no dia 3 de novembro. Ele dá detalhes sobre atividades, condições em que os manifestantes estão acampados, veículos utilizados, além de detalhar a quantidade de membros em cada grupo e a função dos organizadores. De acordo com o documento, parte das lideranças se articulam em redes sociais como WhatsApp e Telegram, e parte faz o trabalho in loco, de logística, negociações e conversa com a imprensa. As lideranças são difusas e não há centralização de comando entre elas. Porém, alguns indivíduos se destacam no sentido de promover insumos, meios, organização e incitação para que os atos aconteçam. Fecha aspas. A conta de água vai aumentar na maioria das cidades alagoanas a partir de dezembro. O reajuste será sentido na conta com vencimento para janeiro de 2023. O aumento foi aprovado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, a ARSAL. Como a gestão de serviços de água e esgoto é feita por empresas diferentes em determinadas regiões do estado, a ARSAL é responsável pelos reajustes e por regulamentar esses serviços.
A prestação desses serviços em Alagoas fica dividida entre as concessionárias BRK Ambiental, Águas do Sertão e Verde Ambiental. Além disso, a Casal ainda é responsável pela distribuição de água em 17 municípios distribuídos pelo Agreste, Sertão e Zona da Mata. Ficam de fora do reajuste as cidades de São José da Laje, Santana do Mundaú, Viçosa, Cajueiro, Limoeiro de Anadia, Belém, Boca da Mata, Teotônio Vilela, Coruripe, Jequiá da Praia e Roteiro, que são as 11 cidades atendidas por serviço autônomo de água e esgoto. É isso, amigos. Até a próxima semana. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. Fiquem